Olá, tem um frasco na sua cozinha agora mesmo. Você provavelmente usou ele ontem. Talvez tenha regado uma salada, temperado uma carne, jogado numa frigideira quente sem pensar duas vezes. E enquanto fazia isso, estava jogando fora exatamente o que seu sistema vascular mais precisava. Não estou falando de suplemento caro. Não estou falando de nada que você precisa comprar em farmácia de manipulação. Estou falando do azeite de oliva, aquele mesmo que está na sua prateleira agora. O problema não é o que você está usando, é como você está usando. E essa diferença entre usar certo e usar errado pode ser a diferença entre um sistema circulatório que responde quando precisa responder e um sistema que continua se deteriorando em silêncio enquanto você acha que está fazendo tudo certo. Existe uma forma específica de preparar e consumir o azeite que ativa compostos que a maioria dos homens nunca chegou a aproveitar. E existem outras duas formas de potencializar esse efeito que quase ninguém combina da maneira correta. São três formas, simples e acessíveis com mecanismos conhecidos. Mas antes de te explicar cada uma delas, preciso que você entenda por que essa questão importa tanto depois dos 60. Porque se você não entender o mecanismo, vai tratar isso como mais uma dica de alimentação e não vai aplicar com a seriedade que o seu corpo está pedindo agora. Eu sou a doutora Beatriz Tavares e se quer continuar recebendo conteúdos importantes para a saúde após os 60 anos, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora me dá alguns minutos, porque o que vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você olha para um alimento que você já tem em casa há anos. Vamos começar pelo fundo do problema, porque sem entender o fundo, as três formas que vou te mostrar vão parecer dicas soltas. E não são dicas soltas. São partes de uma estratégia que faz sentido quando você entende o que está acontecendo dentro do seu corpo. Depois dos 60, o sistema vascular masculino enfrenta um inimigo que não dói, não aparece no espelho e não manda aviso. Ele trabalha devagar em camadas ao longo de anos. E quando os sinais aparecem, firmeza que demora mais, energia que cai, sono que não recupera o que deveria recuperar. Aquela sensação de que o corpo está operando em modo reduzido. Quando esses sinais aparecem, o processo já está em andamento há muito tempo. O nome técnico desse processo é a disfunção endotelial. O endotélio é a camada interna dos seus vasos sanguíneos, uma camada fininha, quase invisível, mas responsável por uma função absolutamente central, produzir óxido nítrico. Você precisa gravar esse nome. Óxido nítrico não é um conceito complicado. É simplesmente um sinal químico que o próprio corpo produz e que diz para as paredes das artérias: relaxa, se expande, deixa o sangue passar com mais volume e mais eficiência. Quando esse sinal é forte, o fluxo sanguíneo funciona como deveria. A firmeza aparece quando precisa aparecer. A energia se mantém durante o dia. O sono repõe. O sistema funciona quando esse sinal enfraquece e ele enfraquece progressivamente depois dos 60 por causa de inflamação crônica de baixo grau, estresse oxidativo acumulado e deterioração lenta do endotélio. Tudo que depende do fluxo começa a falhar, não de uma vez, devagar, de um jeito que parece envelhecimento normal, quando na verdade é dano que pode ser trabalhado. E é exatamente aqui que o azeite entra, não como tempero, não como tradição mediterrânea, como um dos compostos naturais com maior evidência científica de efeito direto sobre o endotélio, sobre a inflamação vascular e sobre os mecanismos que sustentam a produção de óxido nítrico. Mas é o centro de tudo, só quando usado da forma correta. Existe algo no azeite que a maioria dos homens nunca aproveita porque destrói antes de consumir. Vou te explicar isso na forma número 1, e depois dessa explicação, você nunca mais vai olhar para o seu frasco de azeite da mesma maneira. Forma número 1, consumo crudo, temperatura preservada, composto ativo intacto. Parece simples demais, parece óbvio, e é exatamente por isso que quase nenhum homem faz. O azeite de oliva extra virgem contém uma família de compostos chamados polifenóis. São eles os responsáveis pelos efeitos mais importantes sobre o sistema vascular. Entre eles, 2 merecem atenção especial. O primeiro se chama óleo cantal. É um composto com propriedades anti-inflamatórias que atua de forma semelhante a certos anti-inflamatórios naturais.
mas sem os efeitos colaterais associados ao uso prolongado. O segundo se chama oleuropeína. Esse composto mostrou em estudos controlados capacidade de apoiar a função endotelial, reduzir a oxidação das lipoproteínas e melhorar a sinalização vascular. Exatamente. Os mecanismos que sustentam a produção de óxido nítrico. Esses dois compostos existem em abundância no azeite extra virgem de qualidade prensado a frio. E aqui vem a informação que muda tudo. O calor destrói os polifenóis, não reduz, não diminui um pouco, destrói. Quando você usa o azeite para fritar, para refogar em temperatura alta, para assar, os compostos que mais interessam do ponto de vista vascular se degradam, perdem a estrutura ativa e o que você consome depois é basicamente gordura, sem o que seu sistema vascular precisava. Isso explica algo que muitos homens experimentam sem entender. Usam azeite todos os dias há anos, acham que estão se protegendo e não notam nenhuma diferença real. Não é que o azeite não funciona, é que nunca chegou a funcionar porque foi destruído antes de ser consumido. A forma correta é cruda, fria, adicionada depois da cocção ou diretamente sobre alimentos que não vão receber calor. Uma colher sobre uma torrada com tomate amassado. Uma colher sobre uma salada com limão espremido. Uma colher sobre legumes já cozidos e esfriados. Misturado com um pedaço de pão integral antes de uma refeição, 2 colheres por dia, uma de manhã, uma à tarde ou à noite, azeite extra virgem de qualidade. Verifique na embalagem se diz extra virgem e prensado a frio. O azeite refinado ou simplesmente chamado de azeite de oliva sem o extra virgem não tem o mesmo perfil de polifenóis. A diferença não está no sabor, está nos compostos ativos que o seu sistema vascular consegue usar. Isso parece pequeno, uma mudança de hábito simples, mas o que esse hábito faz ao longo de semanas e meses sobre o endotélio inflamado, sobre o estresse oxidativo acumulado, sobre os mecanismos de sinalização vascular, isso não é pequeno. E antes de continuar para a forma número 2, preciso te mostrar algo que a maioria ignora sobre o azeite e que potencializa ou limita tudo que acabei de descrever. Existe um terceiro componente no azeite extra virgem que quase nunca aparece nas explicações. Vitamina I natural, não o suplemento. A vitamina I presente estruturalmente no próprio azeite de qualidade atua como antioxidante de membrana, reduz o estresse oxidativo diretamente nas células que mais precisamos proteger, as células do endotélio vascular. Por que isso importa? Porque o estresse oxidativo é um dos fatores que mais interfere com a produção estável de óxido nítrico. Quando as células endoteliais estão sob estresse oxidativo constante, produzem menos sinal de relaxamento vascular. Quando esse estresse é reduzido de forma contínua, o endotélio opera melhor, produz mais sinal, as artérias respondem com mais eficiência. 2 colheres diárias de azeite extra virgem cru são por si só uma fonte consistente desse antioxidante natural, mas a forma número 2 vai além disso, porque existe uma sinergia específica que combina o azeite com algo que a maioria dos homens tem na despensa e nunca considerou como aliado vascular. Lembra da pergunta que ficou em aberto lá no início? Por que tantos homens fazem mudanças na alimentação e continuam sem sentir resultado? Parte da resposta está aqui. Forma número 2, combinação com nitratos naturais para ativação dupla do óxido nítrico. Os polifenóis do azeite atuam protegendo o endotélio, a fábrica de óxido nítrico do corpo. Isso é um mecanismo, mas existe outro mecanismo completamente independente de produzir óxido nítrico, a via dos nitratos. Quando você consome alimentos ricos em nitratos naturais, o corpo os converte em nitrito e depois em óxido nítrico por uma via que não depende do endotélio. Funciona mesmo quando o endotélio está comprometido. É como ter 2 entradas para o mesmo resultado. Os alimentos mais ricos em nitratos naturais que você precisa conhecer são beterraba, rúcula, espinafre e outras folhas verdes de cor escura. E aqui a sinergia se torna interessante do ponto de vista bioquímico.
Quando você combina os polifenóis do azeite que protegem e restauram o endotélio, melhorando a via principal de produção de óxido nítrico com nitratos naturais que ativam a via alternativa, o efeito sobre a sinalização vascular pode ser mais completo do que qualquer um dos dois elementos sozinhos. Na prática, isso pode ser tão simples quanto uma salada de rúcula com 2 colheres de azeite extra virgem e limão, ou beterraba cozida temperada com azeite cru depois de fria, ou espinafre refogado finalizado com azeite adicionado crudo depois da cocção já no prato. Não é uma receita mágica, é uma sinergia real baseada em mecanismos conhecidos. E há algo mais sobre a beterraba especificamente que vale mencionar, porque muitos homens que passaram dos 60 notam algo antes de qualquer melhora na firmeza ou na energia. Notam uma mudança na pressão arterial. A beterraba rica em nitratos mostrou em estudos bem desenhados capacidade de contribuir para a redução da pressão sistólica em pessoas com hipertensão leve a moderada. Isso não é anedota, é mecanismo fisiológico direto, mais óxido nítrico disponível, artérias mais relaxadas, resistência vascular reduzida, pressão mais estável. E pressão arterial mais estável é, por sua vez, um fator que protege o endotélio, reduzindo o dano mecânico que a pressão elevada gera nas paredes vasculares, que é um dos gatilhos da inflamação crônica que deteriora a produção de óxido nítrico. Veja o ciclo. Azeite cru protege o endotélio. Nitratos naturais ativam a via alternativa de óxido nítrico. Óxido nítrico reduz pressão. Pressão controlada protege o endotélio. O endotélio protegido produz mais óxido nítrico, um ciclo de restauração progressiva que começa com coisas que você provavelmente já tem em casa. Mas existe um fator que pode estar bloqueando esse ciclo inteiro sem que você perceba. E muitos homens que incorporam essas mudanças não notam resultado por causa desse fator específico. Antes de te mostrar a forma número 3, precisa de uma ferramenta. A guia médica para evitar erros que danificam a próstata depois dos 60 está disponível no comentário fixado abaixo desse vídeo. Eu sei que o nome menciona a próstata, mas o que ela cobre vai muito além disso. Ela descreve os erros sistêmicos mais comuns que deterioram ativamente a saúde vascular masculina. Hábitos específicos que trabalham em sentido contrário de tudo que estamos discutindo aqui e que anulam grande parte do benefício de qualquer mudança positiva que você incorpore. Se você não elimina o que trabalha contra, o que você adiciona tem efeito limitado, baixe agora no comentário fixado e continue assistindo, porque a forma número 3 é a que a maioria nunca chega a aplicar e é a que transforma a mudança de hábito em resultado real. Forma número 3. Efeito anti-inflamatório acumulado pela combinação com cúrcuma e pimenta preta. Inflamação crônica de baixo grau. Esse é o inimigo silencioso do sistema vascular masculino depois dos 60. Não é inflamação que dói, não é inflamação que você sente, é um processo de baixa intensidade constante que vai corroendo o endotélio ao longo de anos. Os polifenóis do azeite atuam sobre ela. Mas existe outro composto natural com evidência robusta de efeito anti-inflamatório vascular. E quando combinado com o azeite, os mecanismos se somam de uma forma que vai além de qualquer um dos dois separados. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma. A cúrcuma em si tem um problema de biodisponibilidade. A curcumina não é bem absorvida pelo sistema digestivo quando consumida sozinha. Grande parte do potencial anti-inflamatório se perde antes de chegar à corrente sanguínea, mas existe uma solução simples. A piperina, o composto ativo da pimenta preta, aumenta a absorção da curcumina em mais de 2.000%, segundo estudos farmacológicos. Não é um número exagerado, é um mecanismo real, documentado, replicável. E o azeite extra virgem, por ser uma gordura de qualidade, funciona como veículo lipídico para a curcumina, porque a curcumina é lipossolúvel, ou seja, se dissolve e é melhor absorvida na presença de gordura. Na prática, uma colher de cúrcuma, uma pitada generosa de pimenta preta, 2 colheres de azeite extra virgem, pode ser misturado diretamente em um prato de legumes, em um molho de salada sobre arroz já cozido. Pode ser tomado como shot diluído em água morna, não quente, para preservar os polifenóis do azeite.
3 mecanismos distintos apontando para o mesmo objetivo. Polifenóis do azeite reduzindo inflamação endotelial e protegendo a produção de óxido nítrico. Curcumina atuando sobre vias inflamatórias sistêmicas que deterioram a saúde vascular. Piperina garantindo que a curcumina chegue onde precisa chegar. Não é um protocolo complicado, não é caro, não precisa de receita ou prescrição, mas tem um detalhe sobre a forma número 3 que preciso que você entenda, porque ele define se isso vai funcionar ou não para você. Consistência não é uma dose ocasional que produz resultado, é a presença regular desses estímulos ao longo de semanas. O sistema vascular responde a estímulos sustentados, não a intervenções isoladas. A inflamação crônica que estamos trabalhando se desenvolveu ao longo de anos. Ela não reverte em 3 dias, mas ela responde de forma progressiva, real mensurável a um protocolo consistente aplicado com regularidade. O que você vai notar primeiro não é necessariamente a mudança mais direta. Os primeiros sinais de que o sistema está respondendo costumam aparecer antes. Energia mais estável durante o dia, sono que recupera melhor, extremidades menos frias, pressão arterial mais estável quando você mede, recuperação mais rápida depois de esforço físico. Esses indicadores circulatórios gerais aparecem antes porque refletem a saúde vascular geral, antes que os efeitos mais específicos se tornem evidentes. Avalie com honestidade depois de 4 semanas de prática constante, não 2 dias, não 1 semana, 4 semanas, todos os dias, aplicando as 3 formas que descrevemos aqui. E é algo que vale repetir, porque muda a perspectiva de muitos homens quando entendem. Existe uma tendência de tratar esse tipo de deterioração como se fosse um problema agudo, como se tivesse aparecido de repente e pudesse ser resolvido de repente. Essa perspectiva leva a buscar soluções de efeito imediato que atuam sobre o sintoma enquanto a causa continua avançando. Os processos vasculares que estamos descrevendo se desenvolveram durante anos, décadas. São resultado de inflamação acumulada, estresse oxidativo progressivo, deterioração lenta do endotélio. Tratá-los como crise de início súbito sempre leva ao mesmo resultado: frustração com abordagens que não tocam a causa. O enfoque correto é o oposto. Entender que isso é uma restauração progressiva, que cada dia de apoio ao sistema vascular soma, que os resultados se acumulam de maneiras que não são sempre visíveis semana a semana, mas que ao longo de meses são reais e significativos. Isso exige algo que escasseia na cultura atual: paciência estratégica, a disposição de trabalhar de forma consistente sobre algo que melhora gradualmente em vez de buscar o resultado imediato que não resolve o fundo do problema. Se você consegue adotar essa perspectiva e baseado no fato de que você chegou até aqui nesse vídeo, eu acredito que consegue. O que estamos construindo juntos aqui tem potencial real de impacto na sua qualidade de vida. Não só na firmeza, não só na resistência, na saúde vascular geral, na energia, na clareza mental, na pressão arterial, no sono, porque o sistema vascular não é isolado. Quando você melhora a circulação, melhora múltiplos aspectos do funcionamento do corpo ao mesmo tempo. Vamos recapitular as 3 formas de forma direta, porque quero que você saia daqui com um protocolo claro na cabeça. Forma número 1. 2 colheres de azeite extra virgem de qualidade, prensado a frio, consumido crudo, nunca em fritura, nunca em temperatura alta, 1 colher de manhã, 1 à tarde ou à noite sobre alimentos sem calor. Esse é o hábito base, o que preserva os polifenóis intactos para que o sistema vascular consiga usá-los. Forma número 2. Combinar o azeite crudo com alimentos ricos em nitratos naturais, rúcula, espinafre e beterraba, pelo menos 1 refeição por dia, incluindo um desses alimentos com azeite adicionado frio. Essa combinação ativa 2 caminhos distintos de produção de óxido nítrico ao mesmo tempo: a via endotelial, protegida pelos polifenóis, e a via dos nitratos, independente do endotélio. Forma número 3. Cúrcuma com pimenta preta e azeite. 1 colher de cúrcuma, 1 pitada generosa de pimenta preta, 2 colheres de azeite. Pode ser em molhos sobre legumes, em um prato já cozido ou como shot diluído em água morna. A combinação garante que a curcumina seja absorvida e chegue onde precisa chegar, somando um terceiro mecanismo anti-inflamatório ao protocolo.
3 formas, 3 mecanismos distintos, todos trabalhando sobre o mesmo alvo. Reduzir a inflamação crônica que deteriora o endotélio e restaurar as condições para que o seu corpo produza o óxido nítrico de que precisa. Simples, acessível, respaldado por mecanismos claros. E antes de encerrar, preciso te dizer algo com honestidade, porque seria irresponsável não dizer. O que descrevemos aqui é uma estratégia de apoio natural baseada em mecanismos fisiológicos conhecidos. Não é substituto para avaliação médica. Se você tem sintomas cardiovasculares significativos, histórico de problemas